Estúdio ER Comunicação. Locução: Elias Rocha. Programa Viva Japão. Escola Estadual Kozuki Ando, Cuiabá Paulista. De que são feitos os dias? Os dias são feitos de renúncia, de sacrifício, de suor, lágrimas e trabalho. A imigração japonesa no Brasil. Japão, o Império do Sol Nascente. País arquipélago de tradições milenares, o Japão tem apenas 378 mil quilômetros quadrados de extensão. É constituído por quase 4 mil ilhas, das quais se destacam Honshu, Hokkaido e Shikoku. Essas interligadas por pontes e túneis que permitem a perfeita integração do território. A imigração japonesa no Brasil teve início em 1908, com a vinda de 165 famílias de agricultores e mais 48 pessoas que vieram sem os seus familiares, perfazendo um total de 781 pessoas a bordo do vapor Kusatomaru, que aportou no Porto de Santos. Na capital permaneceram por alguns dias na hospedaria dos emigrantes, atual Museu do Imigrante, antes de seguir viagem para as fazendas de café, no interior do estado de São Paulo e outros estados. A imigração japonesa ao Brasil continua até a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1941. Após o término da Segunda Guerra Mundial, foi retomado o processo de imigração em 1952, estendendo-se por 10 anos, período em que vieram cerca de 50 mil imigrantes agricultores. No início da década de 1960, o Japão entrava numa fase de grande prosperidade e de rápido crescimento econômico. E como a economia brasileira estava em ascensão, o Brasil não mais necessitava de trabalhadores estrangeiros. O Brasil adotou a política de receber somente imigrantes que aplicassem empreendimentos agrícolas ou profissionais qualificados no setor industrial. Nessas condições, aportaram nas terras brasileiras alguns milhares de japoneses. E por volta de 1977, o número de descendentes japoneses já eram de 765 mil pessoas e a posição social cada vez mais elevada. Os imigrantes trabalhavam arduamente, enfrentando o clima, línguas e costumes diferentes, e não poucos tombaram vitimados por doenças. Em muitos e diversos aspectos, esses defrontaram-se com as diferenças culturais. Os imigrantes japoneses dedicaram-se com afinco na agricultura. Podemos constatar que a luta dos imigrantes japoneses não foi em vão. A presença da cultura japonesa no Brasil é cada vez mais nítida em suas variadas formas, que vão desde a mais avançada tecnologia até os sofisticados sabores da culinária japonesa. Graças a essa dedicação, o nível das relações entre os dois países é fruto dos esforços desses imigrantes e de seus descendentes brasileiros, que vieram trabalhando para o estreitamento dessa amizade, e hoje são a verdadeira parte que liga o Japão ao Brasil. Como se constrói uma história? Uma história se constrói com sonhos, trabalho, perseverança e, acima de tudo, amor. Memorial Kozuki Ando. A história da imigração japonesa e a saga do nosso patrônomo Kozuki Ando se fundem, se completam, fizeram e continuam a história. Kozuki Ando, a vida e a obra de um homem. No dia 5 de setembro de 1907, nascia na província de Fukushima, no Japão, um homem predestinado a grandes realizações. Era Kozuki Ando. Nesse dia, seus pais estavam longe de pensar que aquele menino franzino, mas que logo se mostrava ativo e estudioso, ao completar 20 anos, se aventurasse sozinho, sem a companhia de um parente, a emigrar para o Brasil. Na nova terra, distante do torrão natal, sua vida foi um imenso labor, desde o dia em que desembarcou no Porto de Santos.
foi parar numa fazenda de café em Chavantes, na Sorocabana, de propriedade do coronel Otacílio Nogueira, ruralista abastado que vivia na capital do estado. Sua inteligência clara logo levaria para Paraguaçu Paulista, onde foi trabalhar numa máquina de café de propriedade de um patrício seu. Sua aptidão foi logo reconhecida pelo patrício, que lhe entregava a gerência da máquina. Satisfeito de ter encontrado pessoa capaz e honesta em quem podia confiar, tal era a sua dedicação. Foi para Bastos, trabalhou como caixeiro, no armazém de secos e molhados, teve a carteira profissional assinada. Sua desenvoltura, tomando interesse pelos negócios e atendendo bem os fregueses, foi logo observada pelo proprietário do armazém, que dias depois o chamava para cuidar dos serviços do escritório. O velho Maihara, para o qual trabalhava Kozuki Endo, falecia, mas o seu negócio, sua casa comercial, ia continuar progredindo sob a direção do gerente Kozuki Endo. Depois de prestar serviços à viúva Maihara, Kozuki Endo, já casado com Dona Shizui Matsura, casamento realizado em 23 de abril de 1945 em Tupã, resolveu trabalhar para sua própria família. Desenvolveu então grande atividade no ramo imobiliário. Em janeiro de 1947, em sociedade com seu amigo e compadre Dr. José Garcia da Silveira Sobrinho, adquiriu uma grande gleba de terras do coronel Cândido Teixeira, com 13.840 alqueires na fazenda Cuiabá, no Vale do Paranapanema. A intenção inicial do Sr. Kozuki Endo, quando comprou a fazenda Cuiabá e implementou a sua colonização, era formar uma cidade com o nome Aracaúma, mas depois acabou conservando o nome Cuiabá, acrescentando apenas Paulista, segundo ele, para diferenciar de Cuiabá em Mato Grosso. O distrito de Cuiabá Paulista, que tem como seu fundador o Sr. Kozuki Endo, foi criado no município de Mirante do Paranapanema e comarca de Santo Anastácio. A qualidade das terras adquiridas por Kozuki Endo comprova sua predestinação para o sucesso. Ali foram construídos os espaços geográficos mais ricos do Pontal do Paranapanema, nas décadas de 50 a 70. Em função da excelente fertilidade do solo, ali floresceu abundantemente no início da colonização a cultura do café e depois também o algodão. A exuberância das terras foi assunto de destaque até no Japão e, em consequência, não foram as poucas famílias que aqui chegaram, diretamente do país do sol nascente. Agora mais um pedacinho daquele país estava sendo criado à proximidade de convergência de dois grandes rios, o Paraná e o Paranapanema. O Sr. Kozuki Endo fazia questão de doar áreas para cada bairro construir a sua própria escola e ainda ajudava com material para sua construção. A primeira escola a ser construída, ainda de madeira no distrito de Cuiabá Paulista, foi o Grupo Escolar Kozuki Endo, criado oficialmente em 17 de janeiro de 1954. Com isso fica patente a grande preocupação que o Sr. Kozuki Endo tinha com a educação. Isso se justifica pela sua própria origem, pois os japoneses sempre colocam a educação em primeiro lugar. Apesar de ter apenas a formação de ensino médio conseguida ainda no Japão, o Sr. Kozuki Endo era uma pessoa muito culta e preocupada com o futuro das novas gerações. Praticamente todos os filhos dos japoneses frequentavam as escolas. Todos os contemporâneos do Sr. Kozuki Endo só guardam boas lembranças dos tempos de convívio. Em face da morte prematura, lamentavelmente, ele não pôde constatar em que se transformou o seu pedaço de chão. Kozuki Endo vive! And
of all the harm that e'er I've done. Alas, it was to none but me, and all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. If I had money enough to spend and leisure time to sit a while, there is a fair maid in this town who sorely has my heart beguiled. Her rosy cheeks and ruby lips alone she holds my heart enthralled. Then fill to me the parting glass. Good night and God be with you all. Gostou desse vídeo? Ah, então inscreva-se, compartilhe, acesse www.locutoreliasrochastudio.com.br.